Relato 1. Fiz um pacto no momento de desespero e desde então não consigo ter paz. Boa noite a todos. Resolvi criar essa conta só para compartilhar algo que tem me consumido. É difícil escrever sobre isso, mas preciso desabafar. Minha vida tomou um rumo estranho, como se eu tivesse aberto uma porta que jamais deveria existir. Eu era um cara comum, ou pelo menos tentava ser, sempre com dificuldade financeira, pagando aluguel atrasado, sem conseguir segurar emprego por mais de alguns meses. Para piorar, meu namoro de 3 anos acabou porque minha ex dizia que eu não tinha ambição. Ela não estava totalmente errada. Foi numa dessas fases em que eu estava no fundo do poço que conheci um sujeito diferente. Ele me abordou no bar de esquina que eu frequentava para afogar minhas frustrações. Disse que percebia minha dor e que poderia ajudar. Confesso que na hora fiquei desconfiado, mas aquele homem tinha uma voz convincente. Ele se apresentou apenas como Maurício. Não parecia bêbado, nem parecia dali. Tinha um olhar frio, como quem já sabia exatamente tudo sobre mim. Começou a falar sobre como algumas pessoas conseguem mudar a vida de forma radical quando aceitam certas oportunidades. No início, achei que fosse papo de coaching barato, mas as palavras dele eram diferentes. Falava sobre contratos, sobre troca justa, sobre como o mundo é regido por forças que quase ninguém ousa mencionar. Até que soltou a frase que ficou ecoando na minha mente. Você pode ter tudo o que deseja, mas tem que estar disposto a pagar o preço. Não vou mentir, eu ri. Disse que não acreditava nessas coisas de pacto. Ele apenas sorriu, como quem já ouviu essa reação inúmeras vezes. Respondeu: não precisa acreditar, só precisa aceitar. Acredite em mim, sua vida nunca mais será a mesma. Passei a semana inteira remoendo aquilo. O sujeito tinha me dado um cartão sem telefone, só com um endereço escrito à mão. Fiquei pensando se era charlatão ou alguém querendo me arrastar para uma seita esquisita. Mas minha situação estava tão ruim que a curiosidade venceu o medo. No sábado seguinte, fui até o endereço. Era uma casa antiga, quase abandonada, com janelas fechadas por tábuas. Bati na porta e logo fui recebido por Maurício, que parecia já estar à minha espera. Pronto para mudar sua vida? Perguntou sem rodeios. O ritual foi simples demais para ser levado a sério, e talvez por isso eu tenha aceitado. Uma vela preta, algumas palavras em latim que ele me mandou repetir, e por fim, uma pequena gota do meu sangue num papel. Assinei sem ler, tomado pela sensação de que estava apenas brincando. Mas nada parecia brincadeira no olhar dele. Nos dias seguintes, coisas começaram a mudar de forma absurda. Recebi uma ligação de uma empresa multinacional para uma vaga que eu jamais me candidatara. O salário era quase o triplo do que eu já ganhara na vida. E quando percebi, em menos de 6 meses, eu já tinha subido de cargo 2 vezes. Minha vida amorosa também parecia ter renascido. Mulheres que antes nem olhavam para mim, agora me tratavam como se eu fosse alguém importante. Tinha carro, apartamento próprio e viagens pagas pela empresa. Em 1 ano, me tornei gerente, algo que parecia impossível para alguém como eu. No começo, a sensação era de vitória. Eu me via sorrindo para o espelho, achando que finalmente tinha vencido na vida. Mas, pouco a pouco, uma estranha sensação começou a crescer dentro de mim. Era como se algo tivesse sido arrancado do meu peito. Eu tinha tudo, mas não sentia nada. Nenhuma alegria, nenhum orgulho, nenhuma emoção real. Só um vazio que me consumia diariamente. Comecei a invejar minha versão antiga, pobre, fracassada, mas pelo menos ainda humana. Lembrei das palavras de Maurício. Você pode ter tudo o que deseja, mas tem que pagar o preço. Eu não entendia que o preço não era dinheiro, nem dor física. Era o esvaziamento da alma, a incapacidade de sentir felicidade verdadeira. O sucesso virou uma prisão dourada. Decidi largar tudo. Queria abandonar a empresa, abandonar o pacto, abandonar qualquer coisa que me prendesse àquilo.
mas logo descobri que não era permitido. Maurício apareceu de novo do nada, apenas para me lembrar. Contrato assinado não pode ser desfeito. Fiquei apavorado. Perguntei se havia alguma forma de reverter, de devolver tudo, de simplesmente voltar a ser quem eu era. Ele apenas sorriu, aquele mesmo sorriso frio do primeiro encontro. Você pediu, você recebeu. Agora, aguente. Foi aí que decidi fugir. Peguei todo o dinheiro que tinha guardado, vendi parte dos bens e criei uma identidade falsa. Mudei de cidade sem avisar ninguém. Achei que assim poderia recomeçar, livre de qualquer sombra que ainda me prendia. Mas não adiantou. Desde a primeira noite na nova cidade, os pesadelos começaram. Eu me via correndo em corredores intermináveis, perseguido por algo que não tinha rosto, apenas olhos vermelhos brilhando na escuridão. Acordava suando frio, com a certeza de estar sendo observado. No trabalho novo, ninguém desconfiava de nada. Mas eu mal conseguia sorrir, mal conseguia fingir ser normal. As pessoas notavam minha apatia, minha ausência, e eu só pensava em como tinha caído na pior armadilha da minha vida. Comecei a procurar igrejas, padres, pastores, qualquer pessoa que dissesse ser capaz de ajudar. Em cada lugar que eu ia, sempre me recebiam bem no início, mas bastava alguns minutos de oração para o ambiente mudar. O ar ficava pesado, as velas tremulavam sem vento e eu era convidado a me retirar. Alguns pastores chegaram a me dizer, olhando com medo, que havia algo muito antigo preso a mim, algo que não pertencia a este mundo e que não adiantaria insistir. Eu já estava marcado. Voltei a sonhar com Maurício. Ele aparecia em pesadelos, sentado numa poltrona, me observando calado. Às vezes apenas dizia, você quis escapar, mas nunca será livre. Acordava com o coração acelerado, como se ele ainda estivesse ali no quarto. O pior não eram os sonhos, mas as sensações durante o dia. Comecei a sentir arrepios constantes, principalmente quando estava sozinho. Era como se alguém respirasse atrás de mim. Já ouvi passos no corredor da casa, mesmo sabendo que estava trancado sozinho. Houve uma noite em que acordei e vi uma sombra parada no pé da minha cama. Não consegui me mover nem gritar, ela só ficou lá, imóvel, me encarando com olhos vermelhos, os mesmos dos pesadelos. Quando consegui acender a luz, não havia mais nada. Meu corpo começou a definhar. Eu já não comia direito, não dormia direito, vivia sobressaltado. As pessoas no trabalho começaram a comentar sobre minha aparência pálida. Aos poucos, fui me afastando de todos, até que me vi completamente sozinho. Resolvi escrever em fóruns como este porque não tenho mais ninguém em quem confiar. Nenhum amigo, nenhum parente, nenhuma religião quis me aceitar de volta. É como se eu fosse um pária, condenado a carregar essa marca para sempre. Eu sinto que estou sendo caçado. Algumas noites ouço vozes sussurrando meu nome. Elas vêm do canto escuro do quarto ou da cozinha, quando todas as luzes estão apagadas. Não são vozes humanas, são graves, arrastadas, e sempre repetem, você não pode fugir. Cheguei a tentar me machucar, acreditando que a morte seria uma forma de escapar. Mas sempre que chego perto, sinto uma força invisível me segurando. Como se a própria morte tivesse sido negada para mim. E eu fico preso nesse ciclo de horror sem fim. Quando olho no espelho, quase não me reconheço mais. Meus olhos parecem mais fundos, minha pele mais pálida. Às vezes, por um segundo, vejo algo atrás de mim no reflexo, a sombra de alguém sorrindo. Mas quando viro, não há nada. Não sei por quanto tempo ainda vou aguentar. Maurício disse que contratos não podem ser quebrados, mas e se houver uma forma? E se existir algum jeito de devolver tudo, mesmo que isso custe minha vida? Criei esta conta anônima porque não tenho coragem de contar isso pessoalmente a ninguém. Minha história é longa, mas talvez alguém aqui precise ouvir. Desde cedo, minha vida sempre foi um fardo. Na escola, eu era motivo de chacota.
As meninas riam da minha roupa simples, do meu cabelo maltratado, do meu jeito tímido. Os meninos me usavam como piada. Nunca tive uma amiga de verdade, só colegas que me suportavam por obrigação. Minha família era muito humilde. Morávamos numa casa quase caindo aos pedaços. Minha mãe trabalhava em faxinas e eu ajudava como podia. O problema foi quando ela conheceu um homem e decidiu começar uma nova vida sem mim. Eu tinha apenas 15 anos, quando ela me expulsou de casa. Lembro das palavras frias: agora você que se vire. Fui acolhida de favor por uma conhecida da família, mas nunca me senti parte daquele lar. Vivia como um peso, como alguém indesejado. Cresci com essa marca. A rejeição da escola, a rejeição da própria mãe. Fui aprendendo a engolir o choro, a andar de cabeça baixa. E por muitos anos aceitei que minha vida seria sempre assim, invisível. Mas então algo aconteceu. Um encontro que mudaria tudo. Eu estava andando pela rua, já adulta, voltando de mais um dia cansativo de trabalho em uma lanchonete. Foi quando vi uma figura familiar, mas completamente transformada. Era uma colega da escola, uma das que eu lembrava bem. Naquela época, ela não era tão diferente de mim. Pobre, sem amigos, alvo de piadas. Mas agora parecia outra pessoa. Usava roupas de marca, sapatos caros, maquiagem impecável. Ela estava acompanhada de 2 rapazes bonitos que riam das coisas que ela dizia. Vi como todos a olhavam com admiração. Confesso que fiquei sem reação quando ela me reconheceu. Se aproximou sorridente, como se nunca tivesse me ignorado no passado. Conversamos um pouco. Eu não conseguia parar de reparar em como ela estava diferente. Era como se tivesse nascido de novo, radiante. E pela primeira vez, alguém parecia orgulhoso de me ver, mesmo que fosse só fingimento. Perguntei o que havia mudado em sua vida. Ela riu, um riso leve, mas cheio de segredos. Então me disse algo que nunca vou esquecer. Eu fiz um pacto de sangue e nada nunca mais foi igual. Ri nervosa, achando que fosse brincadeira. Mas ela estava séria. Falou sobre uma encruzilhada, sobre palavras ditas à meia-noite, sobre uma gota de sangue oferecida e sobre como, a partir daquele momento, tudo na vida dela se transformou. Você acha que é coincidência eu ter tudo isso? Ela perguntou. Disse que antes ninguém olhava para ela, que era invisível como eu sempre fui. Mas bastou uma escolha, e agora podia ter homens, dinheiro, status, tudo o que quisesse. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Eu queria aquilo, queria ser vista, reconhecida, amada. Queria provar para o mundo que eu não era o lixo que todos disseram que eu era. Passei noites pensando. Resistia, rezava, me culpava por até cogitar. Mas a imagem dela, sorridente e perfeita, não saía da minha cabeça. E foi assim que a semente da tentação germinou em mim. Voltei a procurar essa amiga. Ela não me negou os detalhes, me explicou o ritual, o que deveria levar, o que deveria fazer. E com um olhar profundo me disse: você precisa querer de verdade, precisa dar sua alma. Naquela noite, fui até a encruzilhada indicada. Estava sozinha, com uma vela preta e um canivete na mão. Minhas pernas tremiam, minha boca seca. Mas repeti cada palavra que ela havia me ensinado. Cortei o dedo, deixei uma gota de sangue cair sobre o chão de terra. Naquele instante, senti um vento frio varrer meu corpo, mesmo sem nuvem no céu. Ouvi passos, mas não havia ninguém. E no fundo do meu peito, uma presença se instalou. Naquela mesma semana, minha vida mudou. Recebi uma ligação inesperada de uma agência. Me convidaram para uma sessão de fotos. Eu, que nunca tinha sido notada, de repente estava diante de câmeras e flashes. Pouco tempo depois, passei a frequentar festas que antes só via pela TV. Homens que antes me ignoravam, agora me desejavam. Dinheiro começou a fluir de maneiras inexplicáveis. Era como se tivesse sido escolhida para brilhar. Em 2 anos, eu já era conhecida.
Fui convidada para programas de televisão, entrevistas, capas de revista. As pessoas que antes riam de mim, agora me invejavam. Eu finalmente tinha o mundo aos meus pés. Mas com o tempo, percebi que algo não estava certo. No início era uma excitação constante, uma adrenalina viciante. Mas aos poucos, o brilho foi perdendo cor e tudo começou a parecer vazio. Eu tinha dinheiro, fama, atenção. Mas quando deitava à noite, havia apenas silêncio e escuridão. Nenhum sorriso era verdadeiro, nenhum abraço sincero. Era como se minha alma tivesse sido arrancada. Foi nesse momento que percebi o preço que tinha pago. As festas, os aplausos, os olhares, nada preenchia mais. Eu só sentia solidão. E a cada dia o peso ficava mais insuportável. Comecei a ter pesadelos recorrentes. Eu estava sempre em corredores escuros, correndo sem conseguir chegar a lugar nenhum. Atrás de mim, vozes sussurravam promessas que eu já não queria ouvir. Acordava chorando, com o coração disparado. No espelho, às vezes eu não me reconhecia. Minha beleza, que antes me parecia um milagre, agora me dava medo. Era como se outra pessoa sorrisse através do meu rosto. Um sorriso frio, vazio, que não era meu. Comecei a beber mais, a usar remédios para dormir. Meus dias se tornaram uma farsa. De frente para as câmeras eu era a mulher que todos desejavam ser. Mas por dentro eu estava em pedaços. Foi nessa época que decidi procurar ajuda. Fui a uma igreja escondida, sem contar a ninguém. Entrei tímida, sentindo que não tinha direito de estar ali. Mas ao me ajoelhar, uma paz estranha me envolveu por alguns segundos. Os padres e pastores que conheci não me perguntavam detalhes, mas alguns pareciam saber só de olhar para mim. Um deles chegou a dizer: "Você está marcada. Só Deus pode te libertar." Saí de lá chorando, mas também com uma centelha de esperança. Continuei frequentando igrejas discretamente. Rezava em silêncio, pedindo perdão, implorando por uma chance. E quanto mais eu rezava, mais pesada minha vida pública se tornava. Era como se duas forças estivessem me rasgando em direções opostas. Então tomei uma decisão drástica. Comecei a vender meus bens, doar meu dinheiro, abrir mão de tudo o que havia conquistado. Não queria mais riqueza, nem fama, nem aplausos. Queria apenas sentir novamente o que era ser humana. As pessoas me chamaram de louca. Amigos, empresários, fãs, todos me abandonaram. Fui manchete de jornais, apontada como desequilibrada. Mas eu sabia que para salvar minha alma, precisava perder o mundo. No meio dessa transição, os pesadelos se intensificaram. Eu via figuras me observando do canto do quarto. Ouvia risadas graves durante a madrugada. E sempre acordava com a sensação de mãos geladas me tocando. Ao mesmo tempo, minha fé crescia. Quanto mais eu rezava, mais suportável se tornava o fardo. Descobri que a renúncia era o primeiro passo, que doar não era perda, mas libertação. Decidi mudar de cidade. Escolhi um lugar pequeno, afastado, onde ninguém me conhecesse. Ali pude recomeçar. Vivia com pouco, mas pela primeira vez em anos meu coração batia em paz. Hoje moro em uma casinha simples, em uma rua de terra batida. Trabalho ajudando em obras sociais da paróquia local. Não tenho luxo, não tenho fama, mas tenho algo que nunca comprei: tranquilidade. Ainda tenho marcas. Pesadelos me visitam de vez em quando. Às vezes sinto que algo me observa quando estou sozinha. Mas sei que não estou mais presa como antes. Sigo firme na fé. Participo de missas, rezo diariamente, busco ser útil ao próximo. E a cada oração, sinto que uma pequena parte da minha alma retorna ao lugar de onde nunca deveria ter saído. É um processo lento, mas é real. Escrevo isso porque sei que alguém pode estar pensando em seguir pelo mesmo caminho que eu segui. Pode parecer atraente, pode parecer a solução para todos os problemas. Mas o preço é alto demais. E quando você percebe, já é tarde. O que conquistei não valeu o que perdi.
O brilho da fama se apaga, o dinheiro some, os falsos amigos desaparecem. O que fica é o vazio. E o vazio é o verdadeiro inferno. Minha maior esperança é que quando chegar o dia da minha morte, Deus olhe para mim com misericórdia. Que Ele veja não a mulher que pecou, mas a mulher que tentou voltar. E que, de alguma forma, meu arrependimento seja suficiente para o perdão. Houve uma noite em que pensei ter vencido. Trabalhara o dia todo na cozinha da paróquia e, ao me deitar, senti uma paz que há muito não sentia. Fechei os olhos acreditando por um instante frágil que aquilo era o fim do pesadelo. Mas às 3 da manhã, acordei com uma pressão no peito, como se alguém tivesse pousado nele. A casa estava em silêncio, mas ouvi coro de vozes baixas, quase música, vindas do quintal. A sensação era a de um riso distante que se aproximava, sem nunca se mostrar por inteiro. Levantei-me devagar, arrastei os pés pela sala e acendi a vela que costumava manter ao lado da cama. A chama oscilou de forma anormal, projetando no teto figuras que pareciam dançar. Por um segundo, achei ver a silhueta dela, minha amiga, ao fundo, observando com um olhar sem brilho. Falei em voz alta uma oração que nunca tinha pronunciado, e as vozes cessaram por um momento. Mas o alívio foi como água que escorre por entre os dedos, breve e insuficiente. Sabia que aquilo não era apenas castigo, era convocação contínua de algo que eu havia chamado. Decidi então tomar um passo que me aterrorizava. Procurei o endereço onde tudo começara, a encruzilhada, não para refazer o pacto, mas para encarar o lugar, ver se havia algo físico que eu pudesse destruir. Precisei de 3 amigos da igreja como testemunhas para ir comigo. Eu precisava que não fosse apenas minha coragem. Quando chegamos, a encruzilhada estava vazia, rodeada por um vento que cheirava a chuva e pó. No centro, o chão tinha uma marca escura que não parecia natural, uma mancha que absorvia a luz. Minha amiga de antigamente não estava lá, porém senti como se ela tivesse passado por ali muito tempo antes. Os padres rezaram, aspergiram água benta e recitaram salmos com vozes firmes. Por momentos senti alívio. Por outros, pequenos sussurros vinham das moitas, como se alguém arrancasse folhas para formar palavras. Não adianta, sussurrou uma voz tão perto do meu ouvido que me fez estremecer. Após aquela noite, percebi que confrontos externos pouco podiam diante do que acontecia dentro de mim. Vi que a batalha era primeiramente íntima, entre minhas memórias de humilhação e a sede de ser vista que me levou a vender minha alma. A igreja ajudava, mas não apagava a culpa. Passei a dedicar parte dos meus dias a trabalhos de cura, visitar idosos, consolar mães, limpar os vitrais da igreja. A prática da caridade tinha um efeito surpreendente. Embora não apagasse as cicatrizes, preenchia o tempo com propósito. E propósito eu ia aprendendo. É antídoto para o vazio. Certa tarde, uma jovem me buscou na paróquia com olhos famintos por conselho. Ela lembrava a mim mesma antes de tudo, rejeitada, magoada, pronta para acreditar em qualquer solução rápida. Segurei sua mão e contei, com menos detalhes do que aqui, mas com honestidade, o preço que paguei. Ao ouvir minha história, a jovem soluçou. Eu disse que aquilo não era só vingança dos outros, era também maldição das escolhas fáceis. Tentei transmitir que haveria caminhos árduos, mas que precisariam ser trilhados com fé e comunidade, não sozinhos em encruzilhadas. Com o tempo, ouvi boatos de que minha amiga havia desaparecido misteriosamente. Uns diziam que fugira para longe, outros que pagara preço maior do que eu. Nunca procurei confirmar. O nome dela, quando vinha à mente, vinha sempre como um corte raso, que dói, mas cicatriza se deixado em repouso. Nas noites mais difíceis, quando o frio apertava e as velas tremiam, eu sentava na soleira da porta e conversava com Deus como uma confidente íntima. Se for vontade tua, Senhor,
Recolhe essa dívida de minha alma. Se não for, dá-me força para carregar sem desfalecer. Era simples, quase infantil. E de algum jeito, o verbo pedir começou a me transformar. Houve ocasiões em que senti sinais pequenos e tênues, como se minha vida espiritual ganhasse pequenas devoluções de cor. Um sorriso que brotava fácil, uma manhã em que consegui dormir sem pesadelos. Pequenas vitórias que me ensinaram a paciência, mas a sombra nunca foi embora por completo. Às vezes, ao caminhar pela rua, eu sentia olhares que não eram dos vivos. Um arrepio me avisava que algo invisível rondava. A oração ajudava, a caridade ajudava, mas a lembrança do pacto continuava a pingar no canto da mente. Aprendi também a perdoar, não para justificar o que fiz, mas para me libertar do ódio e da vergonha que me envenenavam. Perdoei minha mãe, perdoei as que zombaram de mim, perdoei a mim mesma em passos tortuosos. Perdão não é esquecimento, é reconciliação com a própria história. Em uma missa de domingo, senti um chamado bem distinto. Não apenas me salvar, mas ajudar outras que caminhavam em direção a atalhos. Comecei a trabalhar com adolescentes, contando a verdade de forma crua, que existem custas que não aparecem em contratos, que o brilho rápido pode custar a alma. O tempo provou ser meu aliado relutante. Os anos passaram e minhas feições, antes escandalosas em revistas, tornaram-se comuns e passíveis de anonimato. A vida simples me deu o que nada mais havia dado: rotina e um ritmo que permitia cura. Escrevo esta última parte com mãos que tremem menos. Ainda tenho sonhos ruins de vez em quando. Ainda há momentos em que sinto o peso do passado apertar o peito. Mas também há manhãs claras em que canto com as crianças da catequese e esqueço por instantes o que paguei. Não sei se serei perdoada completamente por aquilo que fiz. Não sei se, no fim, as contas serão ajustadas no outro lado. Mas vivo na esperança fervorosa de que arrependimento genuíno, atos de misericórdia e o amor que procuro dar possam, de alguma forma, ser aceitos. E se este for meu testemunho, que sirva de aviso: nunca troque sua alma por brilho falso. E aí, amigos, gostaram dos relatos de hoje? Este tema de pactos é algo que me intriga muito. E fico abismado de como tem pessoas que acabam cometendo o grande erro de praticamente sacrificarem a sua alma em troca de bens materiais e um prazer momentâneo que nunca valerá a pena. Caso tenha gostado do conteúdo, peço encarecidamente que deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo. Lembrando sempre que temos relatos diários todos os dias da semana, às 1h da tarde.